Olá, tudo bem? Espero que sim. EGAF11, pessoal, mais um Fiagro aqui na nossa lista, pagando 1,58% ao mês, zero inadimplência. Vamos conhecer um pouco mais desse Fiagro, vamos analisar o relatório gerencial dele. Ok, pessoal, o nosso canal aqui é um canal novo, né? Vai para 4 meses agora, no final de fevereiro. Nós estamos aqui em busca agora de 500 inscritos. Nós estamos nos dedicando bastante para trazer para vocês aqui conteúdos de qualidade ligados à educação financeira, a investimento, como renda fixa, investimentos em renda variável, sendo em ações, em fundos imobiliários, em fiagros, em ETFs e BDRs lá fora, no exterior, e até criptomoeda. Então, pessoal, o que eu peço para vocês é que vocês se inscrevam no nosso canal, comente, curta, compartilha. Assim o YouTube vai saber que esse conteúdo é relevante e vai enviar para várias outras pessoas e fazer o nosso canal crescer cada vez mais. Não estou vendendo nenhum curso aqui, nenhuma palestra, nada. Tudo aqui realmente é com o intuito de auxiliar nos estudos com relação aos seus investimentos. Vamos aprender juntos aqui. Peço a compreensão e a ajuda de todos aí, pessoal. Se inscreva aí, não custa nada. Pessoal, comenta aqui embaixo. Vocês investem nesse Fiagro EGAF11 ou em outro Fiagro? O que vocês acham desses Fiagros para 2025? Dia 28 de 2, então, está cotado a R$ 83,47. Ele está com PVP de 0,85, ou seja, está com 15% de desconto. Seus dividendos ele pagou em dezembro 1,06, R$ 1,06. Em janeiro, R$ 1,22. Em fevereiro, R$ 1,32. O pagamento, então, foi feito dia 11 de fevereiro e a sua data com é sempre no segundo dia útil de cada mês. Aqui o gráfico da cotação padrão, então, desde 2022. Então, aqui ele sempre ficou cotado aqui por volta de R$100, veio se movimentando aqui até mais ou menos em fevereiro do ano passado, próximo de R$100, ele começou a cair um pouco, até agosto chegou aqui por volta de R$90, voltou a subir aqui próximo de R$95, e em outubro, então, como os outros fundos imobiliários Fiagro, caiu forte, né? Chegou a estar cotado aqui abaixo de R$80. Agora retornou um pouco, já está nesses patamares aqui de R$84. Aqui o gráfico dos dividendos, a gente vê que ele fica sempre oscilando aqui no patamar aqui de 1,06, 1,10, 1,12, 1,20, 1,30, tá? Isso aqui, pessoal, analisando, acredite-se que seja por conta que grande parte dos seus pagamentos, dos juros, dos CRAs, ele acontece de forma semestral. Então, por isso que paga um mês, aí no outro mês não paga, vai pagar só depois de 6 meses de novo. Então, ele fica variando dessa forma. Mas, mesmo assim, com essa variação, são pontos de máxima e mínima aqui bem interessantes aqui para a rentabilidade. O cálculo dessa rentabilidade desse Fiagro, então, dividindo então, o dividendo pago pela cotação, nós temos, então, 1,58% ao mês. Pessoal, isso aqui é isento de imposto de renda. Fazendo, então, a conversão dessas taxas, nós temos, então, que 1,58% ao mês, isso equivale a 20,70% ao ano, isento de imposto de renda. Veja que rentabilidade, pessoal. Se eu fazer uma comparação, então, por exemplo, num CDB, que rende 100% do CDI, daria hoje 13,15%, menos 15% de imposto de renda, se fosse deixar aplicado por 2 anos. Nós teremos, então, 11,17% ao ano nesse CDB, o que daria 0,89% ao mês. Comparando os dois, então, nós temos aqui a favor, então, do EGAF11, 0,69%. Então, quase 0,7% a mais rendendo aqui esse Fiagro comparado, então, a esse CDB. Fazendo, por exemplo, aqui uma simulação de investimento de R$10.000 nesse Fiagro e nesse CDB, nós teríamos aqui em 10 anos, nesse Fiagro, nós teríamos 65 mil, e 28 mil nesse CDB, e em 20 anos nós temos R$430 mil nesse EGAF e R$83 mil nesse CDB. Olha a diferença que dá, pessoal, aqui. Uma diferença aqui de 0,69% em relação EGAF com esse CDB. Então, realmente é muito interessante, é muita diferença, né? Então, assim, pessoal, lembrando que essa simulação aqui é feita nesse momento atual com essa respectiva taxa de juros. Lembrando aqui que o EGAF, ele é renda variável, pode aumentar amanhã, diminuir e tal, enfim, né? Como o CDB também, né? De uma certa forma, mesmo sendo renda fixa, ele está atrelado à taxa Selic. A Selic hoje está nesse patamar, mas amanhã vai subir um pouco mais ainda, mas depois pode cair também. Para ter uma ideia, em 2022 a Selic estava em 2%. Então, realmente, isso aqui tende a não ser uma realidade, talvez, né? Para 10 e 20 anos. Mas aqui é para a gente ter uma noção, né? De quanto que rende um e outro com essa diferença que dá dessas respectivas taxas, ok? Pessoal, vamos então calcular o Magic Number desse Fiagro. O que é o Magic Number mesmo? Então, é a quantidade de cotas que eu tenho que ter, né, de um Fiagro, para que no próximo mês, somente com os dividendos pagos, eu já consiga comprar mais uma cota. Assim eu faço aquela bola de neve crescer cada vez mais aí com o auxílio dos juros compostos. Pessoal, antes de mais nada aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Nós estamos atrás aqui de 500 membros no canal. Acredito que já no comecinho de março nós já vamos ter esses 500 membros, né? Depois nós vamos ter a nossa próxima meta que vai ser 1.000. Vamos dobrar a meta. Esse número mágico, então, como é que se calcula ele? Divide a cotação pelo dividendo.
Então, 8.347 dividido por 1,32, isso daria 64 cotas. Então, 64 cotas é o número mágico para esse Fiagro, o que daria, então, R$ 5.342,08 de investimento, para eu já poder comprar mais uma cota, então, no próximo mês. Ok, gente? Vamos agora analisar o relatório gerencial desse Fiagro, para entender, então, como é que está a sua situação atual. Ok, vamos ao relatório, então, do EGAF 11 de janeiro de 2025. Esse fundo teve início, então, em 22 de dezembro de 2021, taxa de administração 1,2% ao ano sobre o patrimônio líquido, performance 10% do que exceder CDI mais 1% ao ano. Tem o patrimônio líquido de 308 milhões, a cota patrimonial R$ 98,59 e a cota de mercado final de janeiro R$ 83,02. Hoje já está um pouquinho mais, R$ 83,47, né? Hoje. Então, praticamente estamos aqui com R$ 15 aqui de deságio nesse Fiagro. Cotistas, 11.113 cotistas. Então, basicamente, pessoal, esse Fiagro, ele investe em CRAs, em Fiagros ou FDICs do agronegócio. Basicamente isso. Sua meta é conseguir um retorno sempre de CDI mais 4% ao ano líquido, no mínimo. Esse resumo aqui já falamos de algumas questões. Então ele tem 31 ativos, exposição geográfica em 14 estados, exposição por cultura mais de 13 culturas, número de produtores atendidos 35 mil, uma liquidez média diária de R$600 mil. Com relação aos dividendos, então, rendimentos de R$ 1,32, um CDI mais 4%. Ele fala aqui que a carteira está 100% adimplente, como o nosso monitoramento já vinha sinalizando e prevendo em relatórios anteriores. Reforçamos nosso Fiagro está muito saudável, com 0 atrasos e 0 inadimplência. Com relação aos rendimentos, ele traz aqui, então, uma tabelinha desde o início do fundo. Então, em 2025, agora em janeiro, então, ele está com uma rentabilidade aqui de 133% do CDI, ou seja, um IPCA mais 14,57%. Teve 22 dias úteis, né? Foi um mês bom, né? Um mês cheio aqui, esse mês de janeiro. Fevereiro já tem menos dias úteis, né? Os rendimentos, então, nos últimos 12 meses, ele traz aqui, vem variando aqui de 1,07 até 1,32, né? 1,06 aqui teve em novembro, então sempre variando aqui nesses patamares. Tem a tabelinha de sensibilidade aqui, então, nesses patamares aqui de 83,50, está dando, então, um CDI mais 7,24%. Aqui o gráfico, então, da cotação versus a cota patrimonial aqui de 96, a cotação aqui 83,02 no final de janeiro. Agora já está um pouquinho mais alto, né? Então, realmente, ele está bastante descontado. Com relação à sua carteira, então, de investimentos, ele tem praticamente aqui 94% do patrimônio líquido indexado ao CDI mais 5%. E em caixa, ele tem 5,7%, que ele também está investido, conseguindo aí o CDI, 100% do CDI. Ele traz aqui a participação por estado. Então, Goiás tem a maior participação, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Tocantins, Rio Grande do Sul, depois em outros estados. Participação por cultura, percentual do patrimônio líquido, soja tem 39%, 41% agora em janeiro, outros aqui 25% e milho 19%, o restante aqui abaixo de 5%. Aqui a sua carteira de ativos, como todos os outros Fiagros, né, também tem concentrações. A maior concentração aqui está com 9,45%, ativo Goplan, é um Fiagro FDIC, segundo lugar com 8,45% nativa. Depois vem 3 aqui com em torno de 5%, que é o Pantanal, Taogro, Pimo, Tedesco. As taxas aqui, CDI mais 5, CDI mais 4, né? Tem alguma coisa aqui, CDI mais 6, mas a maior parte é 4 e 5%. Então, não são taxas tão tranquilas, né? O que chama atenção aqui, pessoal, como eu falei lá no começo, é o pagamento, a periodicidade de pagamentos. Na maior parte aqui é tudo semestral, tendo algumas trimestrais aqui também no meio, tem até anual no meio, mensal bem pouco, tá? Tem 2 pagamentos mensais só. Então, por isso que os dividendos lá ficam sempre oscilando, né? Todo mês ali ele fica oscilando, não consegue manter uma regularidade certinha, porque são pagamentos semestrais, né? Então, um mês um paga, no outro mês o outro está pagando, ele fica 6 meses sem pagar, depois paga de novo, fica sempre oscilando então, né? Então, eu particularmente não gosto muito de pagamento semestral, mas enfim, é o que tem na carteira deles aqui, ok? Então, é uma carteira não tão concentrada, né? Tem aqui esses primeiros ativos aqui, depois abaixo tudo de 5% aqui, tem a maior parte aqui. O que ele fala com relação aos seus ativos? Ele diz o seguinte, ó, como a quantidade de potenciais clientes serem cedidos mais de 35.048. Então, esses devedores aqui, com as negociações, eles estão expondo também os cedidos, no caso, né, 35 mil clientes. Então, isso aqui está sendo dividido, então, em 35 mil, né? Então, acaba pulverizando bastante, né, essas dívidas aqui. Ou seja, a pulverização não se restringe apenas aos 31 ativos que ele tem, mas também na quantidade de clientes elegíveis subjacentes a cada ativo, adquirindo pelo fundo.
Nesse sentido, avaliamos o risco de não pagamento dos papéis que compõem o fundo como sendo muito baixo ou virtualmente zero. Então, esses 31 ativos aqui divide aqui dentro por 35 mil clientes. Então, acaba dividindo bastante, né, o risco aqui. A DRE do fundo aqui, eu não gostei muito, ele trata apenas DRE por cota, ele não traz aqui o montante de faturamento, né? Era bom ter um pouco mais detalhado, mas enfim, é o que tem, né? Vamos entender como é que está então o resultado contábil então aqui mensal. Então é o seguinte, né? Ele traz aqui a cota patrimonial em novembro era 98,38, dezembro 98,55, subiu um pouquinho, janeiro subiu um pouquinho mais, então está se recuperando devagarinho. A cota de mercado ele diminuiu, 88,59, 84,80, 83,2. Então, com relação ao mercado, ele está caindo referente à sua cota patrimonial. Rentabilidade, então, era em novembro de 1,07, passou 1,26, agora 1,29. Olha o resultado contábil agora aqui. Ele sempre traz por cota, ele não traz o valor total, né? Então, o resultado por cota, em novembro, deu 1,04, em dezembro, R$ 1,23, em janeiro, 1,26. O que foi distribuído? Em novembro, R$ 1,06, em dezembro, R$ 1,20 e agora distribuiu R$ 1,32. Com relação ao resultado retido que ele tinha, em novembro ele tinha 13 centavos, em dezembro ele tinha 14 centavos. E agora em janeiro ele baixou para 8 centavos, ou seja, ele usou 6 centavos para poder pagar esse R$ 1,32. Então, reduzindo, né, o seu valor retido para futuras distribuições. Então, assim, para quem paga mais de R$1, como ele aqui, R$ 1,04, R$ 1,30, R$ 1,26, por exemplo, ele tem uma reserva retida bastante pequena, né? Tem menos de 10 centavos aqui de reserva, ou seja, ele tem menos de 10% de uma distribuição mensal. Então, a reserva dele está quase que zerada, quase que nada, né? Aqui. Isso não é bom. Pessoal, depois ele traz aqui um panorama macroeconômico e também aqui um panorama da questão do agronegócio no país. Eu já gravei um vídeo sobre o XPCA11, lá eu trato exatamente como é que está a questão da soja, do milho, do etanol, do açúcar, enfim. Assistam lá o XPCA11, vou deixar aqui em cima dos cards também para vocês assistirem depois mais detalhada essa questão do agronegócio no país. Aqui embaixo também ele traz informações sobre todos os devedores, seus respectivos vencimentos, a remuneração, o valor da emissão, as garantias. Depois você pode baixar o relatório e ter acesso a todos esses dados, né? Pessoal, resumindo então, é um fiagro interessante, um dos primeiros que surgiram aí na bolsa também, não tem inadimplência, entrega excelentes rendimentos, mais de 1,5% ao mês. Tem concentração como todos os outros fiagros também tem. Suas taxas de CDI não são tão elevadas, mas varia CDI mais 4, CDI mais 5, trazendo ótimos rendimentos aí de forma consistente também. Então, mais um fiagro para a gente botar no nosso radar e acompanhar todo mês, ok, gente? Então, vou deixar para vocês aqui também a playlist completa de todos os fiagros que nós analisamos agora, nessa semana passada e nessa semana, para que vocês possam entender como é que está a situação dos fiagros de modo geral, quem está pagando mais, quem está pagando menos, tal, e quais as perspectivas futuras. A playlist está aqui, então, na capa final aqui do nosso vídeo. E também vai ficar também o vídeo do XPCA11 para vocês analisarem também a questão do agronegócio no país. Ok, gente? Então, mais uma vez, peço que vocês se inscrevam no nosso canal. Estamos em busca de 500 inscritos. Curta, comente, compartilhe. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.